Todos querem justiça e Deus também. Todos nós, toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus. Seremos julgados por Deus. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E porque pecamos e porque estamos separados da glória dele, seremos julgados por Deus. Ele trará a nós o seu juízo. Quando a gente fala de justiça de Deus, muitas vezes a gente pensa em justiça de Deus para os outros, né? Deus fará justiça para os outros, mas Deus fará justiça comigo também, com você também. E o grande problema é que nós estamos errados. Nós não temos defesa perante Deus porque nós estamos errados. Todos nós pecamos, Romanos 3:23 diz isso. E todos nós estamos então nivelados por baixo. Estamos todos errados. No capítulo anterior, na lição anterior, final do capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo mostra a impossibilidade humana de se justificar perante Deus. Ele divide em 3 grupos. Ele divide nos grupos de gentios, idólatras, né? Os moralistas, aqueles que usam moral e, enfim, regras éticas para tentar ser corretos, e os judeus que desde aquela época eram guardiões da lei, e por conta da lei eles entendiam que eles, porque o Messias veio, né, para eles viria do povo deles, então eles seriam justificados por serem judeus. Mas Paulo mostra que nenhum deles consegue de fato se justificar perante Deus. Estamos todos perdidos, né? Então, o que acontecerá? Iremos todos para o inferno? Morreremos todos sem Deus? Não. Deus fez desde lá de Gênesis 3:15, chamado proto-evangelho, diz que aquele que sairia de mulher pisaria a cabeça da serpente, agora, devido no tempo ali de Paulo, Jesus havia se manifestado, né, como a justiça que provém de Deus, né? Se nós não conseguimos nos justificar perante Deus, Deus providenciou a justiça, mas a justiça vinda dele. Romanos 3:21 diz que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Olha que interessante que Paulo está colocando. A justiça vem de Deus, e ele faz questão de frisar que não há dependência da justiça de Deus com o cumprimento da lei. Não está dizendo que não é para cumprir a lei. Ele está dizendo que a justiça de Deus se manifesta independente do cumprimento da lei. Primeiro, porque a justiça tem origem em Deus. Não somos nós que, cumprindo a lei, nos justificamos. Não tem origem em nós, tem origem em Deus. E segundo, porque a lei, ela não é fonte de justiça. A função de qualquer lei é nos alertar que alguma atitude nossa está errada. Então, quando tem a vaga de deficiente e eu paro na vaga de deficiente, a lei está me alertando que eu estou errado, porque eu não sou deficiente, não faço jus àquela vaga e não poderia ter parado ali. Quando eu boto uma velocidade acima do limite, né, a lei vai me alertar que aquilo ali está errado, porque era X, eu estou colocando mais. Quando eu cometo uma outra transgressão, ou até mesmo crime, né, baixo um filme pirata, ou faço alguma coisa assim, a lei não vai me impedir de fazer, mas vai dizer que eu estou errado, porque a regra não é fazer aquela. Então, a função da lei é educar. Tudo bem, boa convivência, mas a função da lei é me dizer o que é que eu estou errado e em que, ok? É isso que a lei vem. A justiça tem origem em Deus, né? A justiça tem origem em Deus. E essa situação da lei
nos indicar o que é errado, vai estar lá abordado uma lição à frente em Romanos 7. Né? Romanos 7 fala da lei como aio, como pedagogo, como um instrumento de Deus para nos ensinar. Ensinar o quê? O que eu deveria fazer. E aí, 21, Romanos 3, 21, 22 e 23, Paulo também diz aqui no 22 que a justiça está disponível para mim, para você, mediante a fé em Jesus. Basta ter fé. O critério para alcançar a justiça de Deus é fé. Jesus disse, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida, ninguém iria ao Pai senão por ele, e que era necessário ter fé nele. Esses 3 versículos de Romanos 3, 21, 22 e 23 eu vou ler para você agora, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha que Paulo ainda fala que a lei e os profetas testemunham da justiça de Deus. A justiça, versículo 22, de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Isso ele deixou claro no final do capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele dividiu a humanidade em 3 grupos ali, que talvez fossem mais evidentes à época, e mostrou que os 3 grupos não tinham condições de se justificaram. E no versículo 23, ele resume, né? Porque todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus, ok? Então, todos precisam de justiça. E a justiça de Deus, precisam de justificação, porque a justiça de Deus virá sobre todos nós. Ah, mas fulano errou comigo. A justiça de Deus irá contra ele também, ok? Mas não se esqueça que nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores, né? A Bíblia também diz que não há um justo sequer, né? Só Jesus foi justo. Então todos nós não estamos e não somos justificados perante Deus. E Romanos 3, 23 diz que porque nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus. O que Deus quer conosco é relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Lá o homem, quando foi criado, foi colocado no Jardim do Éden e Deus vinha conversar com o homem na viração do dia, ou seja, no final da tarde. E no dia que o homem pecou, ele se escondeu. E quando Deus foi ter com o homem estava escondido, né? O que o homem disse? Não, é que eu estou com vergonha. Vergonha por quê? Porque estamos nus. E quem te disse que vocês estavam nus, né? Por acaso vocês não comeram daquele fruto que eu disse que não era para comer? Né? Deus sabia, claro, Deus sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, mas o homem pecou. Isso fez com que ele se separasse do relacionamento com Deus. Deus teve que colocar o homem para fora do paraíso e cada vez mais essa separação aconteceu. E aí, ao longo do tempo, o homem busca se religar com Deus. Lembra a definição de religião, religare, o homem buscando se religar com Deus, né? Então, quem nos religa com Deus é Jesus, porque o seu sacrifício na cruz limpou os nossos pecados e nos redimiu e nos resgatou da escravidão do pecado. E aí sim, ele nos justifica, ele nos torna justos. E assim podemos nos relacionar novamente com Deus. Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site, baixar o PDF da revista e acompanhar as lições conosco. Esta revista
tem por tema Chamados para ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrito pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. A lição de número 3, lembrando, a primeira falava do Evangelho de Romanos, Paulo como falando da boa nova de salvação, então Paulo escrevendo o seu evangelho. A segunda falava da insuficiência do homem em se justificar, e essa lição fala da suficiência de Jesus em justificar o homem perante Deus. Nosso texto básico se estende de Romanos 3, 21 até Romanos 4, 25. Não lerei todos os versículos de uma vez aqui, mas irei lendo à medida que fomos falando. Alguns versículos não vão dar tempo de ler, mas eu recomendo que você os leia. O nosso primeiro tópico me fala sobre justificação e começa pelo versículo 24 do capítulo 3. Romanos 3, 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo algumas informações importantes aqui. Ele fala que foi gratuitamente, então não pagamos nada por isso, não fizemos nada e não há o que fazer para pagar, porque foi gratuito. Depois ele usa uma palavra chamada graça, mediante a graça. Graça é um favor imerecido, né? Recebemos algo de graça quando não temos que pagar por aquilo, né? É na faixa, é 0800, fala 0800 porque as ligações de 0800 são ligações gratuitas. Antigamente, quando a gente tinha telefone e o telefone tarifava ligação por ligação, é uma época muito passada. Hoje, os nossos celulares já não fazem mais assim, a gente já tem um plano limitado que você liga tantos minutos, né? Tarifa talvez pelo minuto, se seu plano é pré-pago, mas se não é plano, no mínimo, o controle, você já consegue fazer ligações telefônicas à vontade, até mesmo porque poucas pessoas querem conversar falando. A maioria quer ir no Zap ou quando conversam pelo WhatsApp ou por outra ferramenta de comunicação, então não faz muito mais sentido. Mas antigamente o 0800 era aquela ligação gratuita. Se você tivesse no orelhão, não precisava de ficha ou de cartão para ligar, porque era gratuita, na faixa de graça. E graça é um favor imerecido, é receber alguma coisa sem ter que pagar algo, né? Às vezes a gente está ali no aeroporto e vem alguém, já pegou, ou no shopping, né? Já pegou a sua cortesia de revista, e você vai pegar a sua cortesia de revista e fica preso ali algum tempo tentando ser convencido de fazer uma assinatura, né? Ou tendo que dar os seus dados em troca da entrada disso, da revista de cortesia, ou então para entrar num determinado parque ou numa área de recreação que é de graça, mas não foi de graça porque os seus dados estão ali sendo vendidos, você está vendendo os seus dados em troca daquele momento de diversão. Graça não é isso. Graça é algo que nós recebemos que não fazemos nada por onde. O ar que nós respiramos pela graça, porque não fazemos nada para receber isso. Então a graça é um favor imerecido. E a salvação, a redenção, a justificação nos é dada de graça para que possamos novamente desfrutar da comunhão com Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aí ele usa uma outra palavra, redenção. Deixa eu ver se eu deixei alguma palavra importante para trás. Justificados de justiça, gratuitamente, sem pagar nada, por sua graça, favor imerecido. Deus deu. Por que Deus deu? Porque queria dar. Por que a gente fez para merecer? Nada. Não fizemos nada para merecer. Mediante a redenção. O que é redenção? Esse termo já era utilizado muito no passado. A gente acha em Êxodo e Isaías
Essa expressão redenção fala antes de Êxodo. Você lembra lá de José sendo vendido como escravo? Então a relação de escravidão já existia há muito tempo atrás. Êxodo 6:6, por exemplo, tá Deus falando para o povo: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Né? Moisés recebendo de Deus palavras que deveria falar ao povo. Isaías 43:1. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi de redimir, né? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E aí o chamei-te pelo teu nome também tem uma coisa bem interessante, porque os escravos na época, eles não usavam, os senhores não usavam os nomes dos escravos, eles davam nome para os escravos. Um exemplo disso é quando Paulo está devolvendo Onésimo para Tito, né? Onésimo significa útil, né? Eu acho que o pai dele não teria dado esse nome para ele, era um nome de escravo. Né? E quando aqui em Isaías 43, Deus está dizendo que chamaria pelo nome, quer dizer, você não é mais escravo, você está remido ou redimido. Então redimir era comprar um escravo com a finalidade de dar a ele liberdade. Dar a liberdade, nesse caso, não significa o que se fazia na época. Na época havia muitos senhores que davam a liberdade para seus escravos, mas quando eles eram idosos, doentes e não tinham mais condições de trabalhar. Para que ele dava essa liberdade? Para se livrar deles. Não, você agora é livre. Pode ir. Aqui tem que pagar para morar, aqui eu não hospedo ninguém. Pode ir embora. Pode ir embora. Aí aquele idoso sem forças ou doente, iria ficar mendigando, não teria como conseguir o seu sustento. Era uma relação extremamente injusta. Tanto é que quando Paulo devolve Onésimo para Tito, ele pede que receba Onésimo como irmão e não como escravo. Ou seja, ele continuaria fazendo todas as suas tarefas, todos os serviços da casa, ou enfim, que eram necessários, mas seria tratado como um irmão em Cristo, como alguém da família. Ok? Jesus nos redimiu, não porque éramos velhos e doentes, mas para colocar-nos de volta, livres do pecado, com a liberdade nossa. Ok? O Êxodo 6:6 está falando da escravidão do Egito, Isaías 43:1 está falando do cativeiro na Babilônia, né? E nós, escravos e cativos pelo pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz nos redimiu, nos comprou, ok? O sangue derramado nos comprou e a sua ressurreição nos redimiu, nos justificou, tornou 0 a 0, né? O juiz pode simplesmente dizer, tá, eu tô vendo que você tem culpa, mas eu vou justificar e vou, como se diz, zerar a tua dívida com a sociedade sem ter que pagar nada. Claro que, na verdade, não se faz isso. Então, o versículo 24 de Romanos 3 diz, então, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça. Versículo 25. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente conhecidos. Então, entra outra palavra aqui, que é propiciação. O que é isso? Hilasterion. Bom, esse termo era amplamente utilizado em várias culturas pagãs da época, ok?
É muito comum a gente ver desenhos animados, filmes ou coisas assim, em que uma grande catástrofe da natureza é reconhecida como um deus, e aí geralmente uma civilização mais primitiva vai oferecer um sacrifício para aplacar a ira daquele deus, né? Como se aquele sacrifício fizesse com que aquele deus ficasse mais calmo e não, como se diz, matasse todo mundo ou fizesse algum favor. Esse tipo de sacrifício era chamado de propiciação, né? Era um sacrifício para satisfazer os caprichos de um deus, como barganha para não sofrer alguma pena, ou por medo, ou por ganância, querendo alguma coisa em troca por Deus. Então, existe o costume de, eu vou fazer um voto que se Deus fizer, eu vou fazer. Bom, se fizer, pague, ok? Se você disser no seu coração que vai fazer alguma coisa para Deus, faça. Agora, Deus não precisa de trocas. Deus não precisa de barganhas, sabe? Se no passado eram sacrifícios, hoje as pessoas tentam fazer isso com Deus, né? E Deus não se presta, o nosso Deus não se presta a isso. Ele não quer nada para fazer algo pela gente. Ele não quer nada em troca. Mas na Bíblia tinha um sistema sacrificial. Sim, no Velho Testamento tem, de fato, descrito um sistema sacrificial, né? Cujo objetivo era perdoar os pecados e reatar a separação que havia entre o homem e Deus. Volta lá na história do Jardim do Éden que eu comentei com você. Quando Deus veio conversar com o homem estava escondido porque estava envergonhado, porque estava nu. O pecado do homem separou o homem de Deus. Deus veio ao mesmo lugar, mas o homem estava escondido. E aí, eles tinham feito roupas com folhas de figueira, como diz lá, mas Deus fez uma coisa diferente, talvez porque fosse melhor. A Bíblia narra que Deus matou um animal para dele fazer roupas para vestir o homem e a mulher. Até então, a Bíblia não narra nenhum sacrifício de animal, não narra eles sendo utilizados como alimentação, nem nada disso. Até então, o que a Bíblia diz é que Deus criou as frutas e disse ao homem que podia se alimentar delas, ok? Não que fosse proibido, mas não estava estabelecido, e no momento do primeiro pecado, do primeiro pecado do homem, Deus derramou o sangue de um animal inocente, não tinha nada a ver com a história, para dele tirar as vestes e para dele vestir Adão e Eva. O sangue de um inocente foi derramado para que o homem vestido pudesse chegar à presença de Deus. Percebe que comparação interessante? Que ideia interessante, né? Se o homem não tivesse pecado, não estava separado de Deus, mas ao pecar, o homem se separou de Deus. Então Deus proveu o meio dos sacrifícios para perdoar o pecado e tentar reestabelecer a comunhão do homem com Deus. Deus, o nosso Deus, não é um Deus caprichoso que gosta de ser bajulado ou que espera ter coisas em troca para fazer alguma coisa pela gente. Ele não é assim, né? Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco, né? E como ele quer e quanto ele quer se relacionar conosco. A expressão máxima desse relacionamento foi o esforço que Deus fez para que ele se restabelecesse o relacionamento conosco, que foi mandar o seu próprio Filho encarnado, Jesus, para que ele, sim, justo e inocente, derramasse seu sangue por nós,
para que nós fôssemos redimidos. A vontade de Deus para nos reconciliar é tão grande que ele chegou a esse ponto de mandar o seu próprio Filho. E Hebreus 10, o capítulo todo de Hebreus 10, fala que o sacrifício de Cristo foi único e perfeito. E 1 João 4,10, para a propiciação dos nossos pecados. Sacrifício de Cristo, único e perfeito, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados propiciados e fôssemos assim justificados. Romanos 3, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes pecados anteriormente cometidos. A tolerância de Deus conosco é muito grande. Aliás, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus é que fazem com que Ele não traga sobre nós a nossa justiça. Jesus foi exposto à vergonha pública e essa vergonha era minha e sua. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja que o movimento de justificação que funciona é aquele que veio de Deus para nós e não de nós para Deus. É a morte do Deus encarnado, Jesus, na cruz, é que nos justificou. E morreu um justo pelo injusto. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Por isso que depois de Jesus, não se faz mais necessário sacrifício de animais, porque Jesus já fez um sacrifício suficiente para todos, né? Foi um Cordeiro de Deus, limpo, sem mancha, sem pecado, justo. Se fez injusto. Por que se fez injusto? Porque a morte de cruz era uma morte horrível. Era a pena de morte decretada naquela época pelo Império Romano. Já falei isso aqui em alguns vídeos. Só o Império Romano podia fazer execuções. E a pena de morte, hoje a gente tem nos Estados Unidos, em alguns estados, a cadeira elétrica, em outros a injeção letal, é uma morte humilhante, porque a pessoa está sendo morta porque é criminosa. Humilhante, humilhação, né? É a justiça manifestada em Jesus. Ela torna justo e justificador, ele é justo e justificador dos que têm fé. Vamos ler lá Romanos 3, do 26 ao 30. Vamos ver mais alguns detalhes a respeito disso. 26, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, ele está falando de Jesus, que tinha acabado de vir, morrer e ressuscitar, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então Deus, ele é o justo e ele é quem justifica. Não sou eu que me justifico. Onde, pois, a jactância, arrogância, né? Prepotência, né? Ou prepotência de achar que eu posso me justificar com Deus, foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então Paulo está dizendo aqui que Deus
veio em forma humana, o justo e justificador dos que têm fé em Cristo, né? Não há espaço para vanglória, jactância, arrogância ou achar que eu posso fazer alguma coisa para me justificar com Deus, as minhas obras me tornam justos. Não há... todos nós somos justificados. Quando justificados, somos justificados pela fé. E ele está dizendo aqui dos judeus e dos gentios, ok? A justificação, a salvação serve para os dois. E aí ele vem perguntar, tá, mas e a lei? A lei então está anulada? E Paulo diz que não, que ela é confirmada, é o último versículo do capítulo 23, anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, como eu disse, ela não veio para justificar. A lei veio para mostrar o que é certo, o que é errado. A lei veio para que eu, quando errar, saiba que eu estou errado, porque a lei diz que é de outra forma, né? Os 10 mandamentos, quando fala lei, fala de várias outras, muitas outras regras escritas ali na lei mosaica, tá? Mas quando aquelas regras todas ali, quando algo é transgredido, eu sei que eu errei, porque ali está escrito que não era para fazer. A lei tem um papel de mostrar que todos somos culpados diante de Deus, né? Até que Jesus nos libertou da culpa e do pecado. Gálatas 3:24 fala assim, a lei foi o nosso tutor. Em uma outra versão fala o pedagogo, né? Até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Quando não tinha Cristo, para que nós tivéssemos fé nele e que ele nos justificasse, tinha a lei para saber que nós estávamos errados e para pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, ok? Bom, no segundo tópico, o exemplo de Abraão, então, o capítulo 24 de Romanos, Paulo vai utilizar aqui o exemplo de Abraão, e depois ele até cita o Salmo 32, os 2 primeiros versículos. Por que isso? Porque sempre que tem um marco dizendo a salvação é através desse ponto, o pessoal pergunta, e quem veio antes? Né? A discussão ali no momento era que a salvação vinha pela fé em Cristo. E até então se entendia, ou se acreditava, ou se achava que a salvação viria cumprindo a lei. Cumprindo a lei, não era bem isso, né? Até mesmo porque o que ele está querendo mostrar aqui? Que a lei não tinha esse poder de justificar. E aí ele pega um exemplo onde? Em Abraão, antes da lei. Ele pega o pai da fé. Pai da fé. Pai da fé. Está falando que a salvação, a justificação, vem pela fé em Cristo. Ok? E quem é o pai da fé? Abraão. Abraão veio antes da lei. Então, a lei foi uma coisa no meio do caminho. E aí ele começa Romanos 24, nos 3 primeiros versículos, dizendo assim, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. O que Abraão alcançou? Porque se Abraão foi justificado por obra, assim, nesse ponto, ninguém tem dúvida de que Abraão foi salvo. Ok? Ninguém tem dúvida. Aliás, o próprio Jesus conta uma parábola dizendo que o rico e o cego estavam no Seol, né? E o rico, padecendo o que seria a prévia do inferno lá, vê o cego não, o mendigo, né? Vê o mendigo no seio de Abraão e pede a Abraão, ou seja, como se Abraão estivesse no céu. Então o próprio Jesus falou no meio dessa parábola, deu a entender que Abraão estava salvo. Mas se não tinha lei, como ele estava salvo? Né? Não é a lei, mas o entendimento é esse. Então ele vai buscar Abraão lá atrás. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça.
Ainda um pouquinho mais, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Então vamos lá, vamos entender o que ele quer dizer aqui. Primeiro, ele está falando que Abraão creu, fé, e isso lhe foi imputado por justiça. Isso está aqui em Romanos 4, nos primeiros versículos, mas está lá em Gênesis 15, 6. Se Abraão, e aí logo depois Paulo vem dizer, se Abraão fosse ou tivesse sido justificado pelas obras, ele não devia nada a ninguém e não dependia de Deus, ok? Aí ele vem usar o exemplo do patrão e do assalariado. Quando alguém trabalha para um patrão previamente contratado, o salário que ele recebe não é um favor, não é uma bondade, não é uma beneficência. O salário que ele recebe é um direito adquirido, ok? Não o direito de ganhar o quanto quer, mas de ganhar o que foi combinado. Foi combinado X, então eu ganho X, ok? Então, se Abraão foi justificado por obras, não tem por que falar de fé, não tem por que falar de salvação, enfim, ele se justificou. E aí, se assim fosse, não seria por graça, e não precisaríamos de um Redentor, não precisaríamos de ninguém para morrer em nosso lugar, e o sacrifício de Cristo na cruz não teria a menor validade. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele volta ao Salmo de Davi, o Salmo 32, e fala, feliz é o homem cujos pecados são perdoados, feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa, fazendo referência a 2 versículos do Salmo 32, Salmo de Davi. Veja, Davi também entendeu que precisávamos ser justificados dos nossos erros e que isso não era possível fazer por nós mesmos. Feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa, ok? Bom, aí usa-se alguns outros exemplos. Veja que Paulo usou alguns exemplos ao longo da linha do tempo. Porque no momento que ele tem a lei, as pessoas acham que tem que cumprir a lei para ser salvo, ele está mostrando que não, que ela pela fé em Jesus. E aí ele pega o exemplo de Abraão. Abraão era antes da lei. E se era antes da lei, não tinha que cumprir a lei para ser salvo, como eles acreditavam, que não é verdade. Não era cumprir a lei, né, que se salvava, era justificar, como se diz, ter fé em Deus, né, que Deus o justificaria. E foi o que Abraão fez. Então ele pegou um exemplo antes da lei de Moisés, Abraão, e pegou um exemplo depois da lei de Moisés, Davi, né, a fim de mostrar o quê? Que em toda a história da redenção, Deus sempre foi o justificador e salvador. O que Davi falou? Feliz é o homem cujos pecados são perdoados. Feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa. Né? Se ele não atribui culpa, ele está justificando, está tornando justo, está perdoando, não perdoando, né? Está justificando, está esquecendo aquilo ali. Né? Quando você pega um atestado de saúde para faltar ao serviço, a falta ao serviço gera um desconto, né? Você faltou ao serviço, então vai ser descontado por aquele dia que você não trabalhou. Mas quando você leva o atestado, aquela falta é justificada, ou seja, você não vai ser descontado porque havia um justo motivo para você faltar. Você estava doente, ou como o pessoal fala, de atestado. Né? Veja que sempre foi o amor, a bondade e a misericórdia de Deus, né, que nos permitiu estar na sua presença. E aí Paulo vem falando de um outro aspecto. Ele vem falar da circuncisão, ok? Por quê? Versículo
9, ele trata ali, vem, pois, esta bem-aventurança, porque ele fala do bem-aventurados, as iniquidades são perdoadas, todo homem que Deus não imputa, é bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado, que eram dentro da aliança com Abraão. Aí ele vem. Então eles foram salvos por causa da circuncisão, ou seja, por serem judeus, por estarem dentro da promessa. E aí no versículo 9 vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também para os circuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou incircuncidado? Ou incircunciso? Não, no regime da circuncisão, e sim quando não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos aqueles que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fossem imputados à justiça. Veja, Abraão, ele foi circuncidado depois que foi justificado. Isso quer dizer que não é o fato de você ter uma marca visível, física da aliança de Deus com o povo, que isso o torna justificado. É isso que Paulo está dizendo com todas as letras para os judeus. Não é porque vocês têm uma marca física da circuncisão, de algo que seus pais fizeram em vocês, ou porque o sacerdote fez, que vocês são salvos. Não é a circuncisão que salva, né? Naquele momento, que diz que salva. Não é o batismo que salva. O que salva é declarar, é a fé em Cristo. É declarar que Cristo é o Senhor. O batismo e a pública profissão de fé são atos de obediência pública ao nosso Mestre. Né? Então o batismo não salva, não é a circuncisão que salva. Né? Agora, os gentios não precisavam passar por esse ritual porque eles não eram judeus. Né? E quando Paulo fala isso, ele desagrada a muita gente. Né? Esse rito foi um selo para confirmar ou para confirmar a justiça que Abraão alcançou, não que todo o povo alcançou. Né? E aí Paulo diz que Abraão é o pai daqueles que creem. Ok, mas isso não obriga que todos fossem, que os gentios fossem circuncidados, se tornassem judeus para que fossem salvos. É isso que Paulo está falando. Isso desagradou muita gente, tá? Porque aqueles que criam em Jesus entendiam que a lei era necessária e precisava ser cumprida. Mas Paulo está mostrando que a promessa foi feita antes da lei. E depois, que se os herdeiros de Abraão fossem os da lei, né, já não precisariam da promessa da fé, né? E isso cancelaria, anularia, esvaziaria o que havia sido feito anteriormente. Ou seja, se o ato da circuncisão tornava todo mundo justificado de Abraão para frente, ninguém mais precisava crer, então para que esperar no Messias, para que esperar no Salvador, para que acreditar em Jesus? A promessa foi esvaziada e cancelada, né? E o sacrifício de Cristo na cruz seria inútil, ok? Então, versículos 13 e 14, não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Está dizendo que só por ser herdeiro de Abraão, então, são o povo abençoado, então esquece a promessa. E a promessa foi feita a Abraão. Ok?
ele está aqui dizendo que herança, versículo Gálatas 3,18, herança depende da lei, já não da promessa de Deus. Espera aí, Gálatas 3,18, deixa eu ver se eu transcrevi o texto aqui, 3,17, e diz com isso, uma aliança já alcançada, anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar-se de forma que venha desfazer a promessa. Veja que a aliança foi feita 430 anos antes, né? Se a nossa herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Esse aqui estava no Gálatas 3,18, ok? Então, se depende da lei, não tem por que ter promessa. É só cumprir a lei e fazer as boas obras para a salvação. Mas não foi isso que aconteceu com Abraão. Antes da lei, ok? Abraão foi justificado mediante a fé. Não foi porque ele era circuncidado. Não, ele foi circuncidado como forma visível, como aliança, forma de aliança visível de Deus com a sua descendência, que Abraão havia sido justificado, mas mediante a fé. Ok? Então, precisamos entender que a nossa justificação vem apenas por meio da fé em Cristo, né? Quando cremos que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, aí sim nós, gentios que não somos judeus, passamos a ser herdeiros da mesma promessa, perdoados, justificados e remidos. De que forma? Imerecidamente, ok? Não há mérito na nossa salvação. Romanos 4, de 22 a 25, diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu por causa das minhas transgressões e ele ressuscitou para me justificar. E a você também. Você crê nisso? Para pensar em agir, primeiro precisamos entender que Jesus é o único justo que existiu. Não existiu, não existe e não existirá um justo sequer que não tenha sido Jesus. Isso porque ele era 100% homem e 100% Deus. Não há como vir uma justificação de alguém que não é justo, né? Somos justificados, pois a justiça de Jesus nos é atribuída não porque em algum momento nos tornamos justos nós mesmos. Nós somos justificados da divindade para nós. Deus nos justificou. Nós não nos justificamos com Deus. Não é de nós para eles. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você não tem que fazer nada, você tem que crer, né? Crer em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Nós temos que crer. Mas o que nos justifica não é algum ato nosso. É Cristo que nos justifica. E não há motivo para a gente achar que alguma coisa que a gente faça fará com que alcancemos justiça, justificação e seremos salvos por Deus. Mas porque fulano era uma pessoa tão boa, que bom exemplo de vida. Mas se ele não creu em Cristo, pela fé, não foi justificado dos seus pecados. E todos nós pecamos. Veja, é importante que a gente tenha essa análise profunda a respeito dos nossos erros, dos nossos pecados.
em que eu tenho errado e como eu tenho errado. Eu preciso entender para melhorar. Acertar 100% vai ser difícil, mas a gente não pode deixar de buscar. Esse processo a gente chama de santificação. É lendo a Bíblia, é orando, falando com Deus o tempo todo. Aí a gente pode melhorar aos poucos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então, nós não nos justificamos perante Deus. É Deus quem nos justifica. Então, me larguei, né? Vou pecar mesmo? Não. Nós temos que buscar a salvação, ok? A santificação. Nós temos que buscar a santificação. Buscar acertar e pedir a Deus que nos ajude. Que Deus nos ajude a cada vez mais buscar a santificação para que a sua justificação, né, esteja em nós. Amém?